No dia 5 de julho de 2012, como foi para você noticiar o assassinato do cronista esportivo Valério Luiz? Eu recebi essa informação assim, antes até, né, alguém me ligou e falou assim, olha, a polícia está indo para lá, né, para fazer, eu vou falar, não fala que foi ou não, mas o Valério sofreu um atentado. Aí depois que se confirmou a morte dele. Olha, André, um choque total, né? Eu fiquei realmente assim, assustado com isso, por conhecer o Valério, né? Havia jogado bola com ele, inclusive, pouco tempo antes, né? O Valério, na realidade, ele, fora da televisão, ele era uma pessoa muito introspectiva, né? De pouca conversa, sabe? Aquela história do familiar mesmo. Eu fiquei realmente muito chocado pelo Valério e pelo fato de ser um jornalista, não é? Que sofre um atentado na frente de uma emissora onde ele trabalhava e uma execução clara, que foi uma execução, né? Todas as características de execução. E eu fico pensando assim, mas por quê? Qual a razão? Não é? Quer dizer, eu dei a notícia trêmulo. Eu dei a notícia trêmulo. Eu acho que você também deve ter passado por isso, porque você trabalhava junto com ele, Isso. não é? E eu dei a notícia trêmulo, um dia depois do aniversário da minha filha. Quer dizer, você sai de um clima festivo, né, para algo que passa a te preocupar, porque, afinal de contas, ele foi assassinado, tudo indicava naquela época, e parece que isso cada dia se confirma mais, ele foi assassinado por motivos profissionais, não é? Foi assassinado por falar e por desagradar alguém. Quer dizer, até que ponto a gente pode imaginar que Valério Luiz seria o primeiro ou seria o último? E aí, né? até em cima disso eu te pergunto, desde o início, dos primeiros dias, das primeiras horas, e depois no decorrer da investigação, já tinha uma vertente de investigação que era o desentendimento com o Maurício Sampaio, que era um desentendimento público e já acontecia já há algum tempo entre Valério e Maurício. E depois acabou se confirmando com a polícia concluindo a investigação e acusando o Maurício Sampaio. E o Maurício é proprietário da Rádio 730, Sim. um dos donos, não sei como é que está essa divisão. E esse assunto já girava no meio, já girava, todo Sem mundo dúvida. já sabia. Como é que foi para você e para vocês, os colegas da rádio, conviver com isso? Não era fácil de jeito nenhum, né? Por razões óbvias. Quer dizer, você trabalha numa empresa em que o proprietário é envolvido ou suspeito de envolvimento, depois a polícia ora conclui que ele realmente foi, depois não, muda as versões, aquela coisa toda, mas ele era o principal suspeito e todos nós não podemos ser hipócritas de dizer isso. Todos nós sabíamos, até mesmo dentro da 730, que Maurício Sampaio era o primeiro nome a ser levantado como suspeito de ter mandado assassinar. Não estou dizendo aqui que ele eu estou dizendo que nós, naquela época... Isso aí vai ter um julgamento que vai... Vai ter um julgamento é que vai definir. É a justiça que vai definir. Né? Não estamos aptos a fazer esse julgamento. Mas pensar... ninguém proíbe, né? Então, assim, quando se fala, quem que você acha, quem é o suspeito e tal, não tem outro caminho, André. A rádio tinha algum tipo de cerceamento para falar disso? Olha, eu sentia que tinha. Sentia e comigo nunca teve. Comigo nunca teve. Exceto uma vez que fui entrevistar uma delegada, né? Que ia falar sobre alguns casos e tal, e falar assim, olha, mas não toca no assunto do Valério. Eu falei, então não vou entrevistar. Não vou entrevistar. Porque o principal assunto, né, se ela ia falar... O seu público vai esperar que você pergunte isso. Vai esperar, o meu público não vai entender isso. Certo? Eu acho que a gente não pode também, e eu tenho esse dilema, André, de eu ter essa dificuldade de obedecer essa regra, que para muitos é normal, mas para mim não é normal. Não é mesmo. Não é?
E o Cajuru, o próprio Cajuru, na época, ele falava, o dia que você tiver uma denúncia contra mim e tiver provas, divulgue, ponha no ar e me dê a oportunidade de me defender. Isso. Né? Mas você jamais pode omitir informação. O jornalista jamais pode omitir informação. O jornalista jamais pode fugir, tá, da sua responsabilidade de prestar o seu serviço. E qual é o serviço do jornalista? É falar a verdade, é divulgar a verdade. E ele divulga isso para quem? Para o seu público. Né? Então aqui, no Tabelando com o André Isaac, você jamais pode mentir para aquele que está te vendo. Porque senão você perde a credibilidade. Você amanhã não o terá mais como seu telespectador. E possivelmente ele vai fazer a cabeça de muita gente para não assistir você mais. Então a gente tem essa responsabilidade. Por isso que eu falei com o produtor na época, foi, então cancela a entrevista, porque se eu tiver de falar com ela, eu vou tocar no assunto sim, tem que tocar, porque senão eu é que vou ficar desmoralizado.